Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional e hoje eu quero ler com você Mateus 16, a partir do versículo de número 13. Então a palavra diz assim: Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Ali perguntou aos discípulos: Quem o povo diz que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias e outros que é Jeremias ou algum outro profeta. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. E Simão Pedro respondeu: O Senhor é o Messias, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Então, o que aconteceu aqui? Jesus ele começou a perguntar, quem o povo, dizia que ele era. Mas por que Jesus ele começou a fazer essas perguntas para o povo? Porque ele sabia que muitas dúvidas elas foram geradas, E Jesus ele estava com seus discípulos o tempo todo, mas ele questionou sobre o que eles enxergavam. Afinal, eles já caminhavam com Jesus, algum certo tempo. E nos 3 anos que Jesus ele esteve com eles, em várias situações, Jesus os advertiu sobre a fé. Os próprios discípulos questionavam quem era Jesus. Nesse dia, Pedro respondeu sem escorregar nas palavras, sempre impetuoso e afoito, não permitiu que alguém avançasse à sua frente. Então aqui, por que Jesus ele os advertiu sobre a fé? Porque muitas vezes os seus discípulos tiveram a sua fé provada. Quantas vezes esses discípulos passaram por situações que eles foram expulsar uma vez um demônio e não conseguiram, e Jesus disse: homens de pouca fé. E Jesus disse que a casta de demônios que só saem com jejum e oração, não é que eles não criam, mas em alguns momentos, por algumas determinadas situações, eles foram movidos a duvidar. Por isso que a nossa fé, ela é provada. Nós passamos por situações para que Deus, dessa maneira, ele vai ver o que está no nosso coração. Quando Deus tirou o povo do Egito, Deus fez com que eles fizessem uma volta maior, porque se eles vissem a guerra ou, algum rumor de guerra perto, próximo da onde eles passariam, eles estariam sujeitos a voltar para trás, porque Deus conhece o coração do homem. Deus sabia que a fé deles seria abalada se eles passassem por um caminho mais curto e se deparassem com uma guerra. Eles iriam voltar correndo de volta para o Egito, como muitas vezes as pessoas fazem. Quando elas deixam a dúvida entrar no seu coração, elas voltam para o Egito. Elas não seguem em frente. Por isso que Deus fez com que eles passassem por um caminho mais longo. E ali, durante aquela caminhada no deserto, Deus conseguiu ver o que tinha no coração de cada um, a forma como cada um deles cria. Os únicos que Deus viu um espírito diferente foi Josué e Calebe, porque os demais, quando subiram para olhar a terra prometida, eles só murmuraram. Eles viram com os seus olhos o melhor, mas eles voltaram de lá murmurando e reclamando. Lá tinha gigantes,
Nós éramos como os gafanhotos aos seus olhos. E o que o Josué e o Caleb disseram? Vamos subir, vamos animosamente, Deus é conosco, se o Senhor nos mostrou é porque o Senhor vai nos dar a terra. E um deles disse que da mesma forma como ele recebeu a palavra, a promessa de Deus lá no Egito, de como seria a terra, ele disse que ele imaginou na sua mente, né? E desceu para o coração dele. E a forma como aquele homem creu, a forma como aquele homem imaginou a terra, assim ela era. Melhor ainda, porque Deus faz mais do que pedimos ou pensamos. E Deus disse: salvo Josué e Caleb, porque neles eu vi um outro espírito, os demais nenhum entrarão na terra prometida. Quantas pessoas estão deixando de herdar a promessa, de entrar na terra prometida porque duvidam, porque deixam de crer, porque são inconstantes. Então nós não podemos deixar que a nossa fé seja abalada. Como Tomé, né? Quando as mulheres vieram dando relatório e dizendo que Jesus estava vivo, ele disse que ele só ia acreditar se ele visse a marca dos pregos nas mãos. E quando Jesus apareceu, ele disse: toca aqui, Tomé. Porque agora se você vê, você crê. Feliz é aquele que não viu e creu. Somos nós. Nós não vivenciamos as coisas diretamente, de perto, como os discípulos, mas nós cremos. Quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, quando nós reconhecemos que a salvação vem dele e que tudo foi criado para ele e por ele são todas as coisas, a nossa vida, ela é diferente. Tudo se faz novo. Nós somos transformados verdadeiramente. A nossa mente é renovada. Nós conseguimos viver o sobrenatural de Deus quando a nossa mente é transformada, renovada. Então nós precisamos crer, confiar em Deus independente da circunstância, né? Pedro aqui, ele se sobressaiu e Jesus disse: não foi a carne, não foi nenhum humano que te falou isso, mas foi o Pai que estava nos céus, que te revelou que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Deus, ele é soberano, ele é criador de tudo, nele há poder, ele é unânimo, mas tem tantas qualidades para Deus que a gente nem consegue descrever. Pai zeloso, bondoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Nossa, Ele é maravilhoso, santo. E perceba que o Senhor se revela aos seus filhos conforme nós o buscamos. Da forma como nós o buscamos, Ele se revela a nós. Da forma como nós queremos ter intimidade com o Pai, como Jesus. Jesus, ele se afastava dos seus discípulos e ele ia ter com o Pai aquele momento a sós, aquele momento de intimidade. Jesus buscava o Pai, o fortalecimento, e é isso que nos falta, seguir esse exemplo. A sua caminhada na terra só tem razão quando o seu olhar se volta primeiramente para Deus e para quem você é com base nessa certeza. Tem pessoas que têm dúvida da sua identidade, quem ela é em Cristo, quem verdadeiramente ela é em Cristo Jesus. Tem pessoas que têm dúvida da sua verdadeira identidade de filho, de filha. E muitas pessoas vivem na escassez, vivem de migalhas, sendo que o pai tem o melhor, como o filho pródigo. Aquele jovem voltou para a casa do pai, porque quando ele queria comer a comida que os porcos comiam, nem isso lhe davam.
E ele disse: na casa do meu pai os trabalhadores têm fartura de pão, e eu aqui desse jeito eu vou voltar, nem que seja para trabalhar para o meu pai. E aquele filho voltou. O pai saiu correndo ao seu encontro, colocou o anel no dedo, vestes novas, sandálias nos pés. O pai colocou o anel no dedo, que simbolizava autoridade. Vestes novas. É isso que Deus faz. Ele corre ao nosso encontro, o pai está de braços abertos nos esperando. E aquele filho que ficou o tempo todo do lado do pai, quando ele disse: eu estou aqui o tempo todo, o Senhor nem sequer me deu um bezerro para me alegar com os meus amigos. O que o pai respondeu? Filho, tudo que eu tenho é teu. E quantas pessoas estão assim, com essa mente pobre, escassa. Você é filho do rei. O pai soberano de todas as coisas é o teu pai, o criador de tudo. Pare de mendigar bênção. Viva o melhor que Deus tem para a tua vida. Você tem poder, você tem autoridade. No nome de Jesus, Ele te comprou, Ele te resgatou, Ele te salvou. Deixe de ser um Tomé que precisa ver para crer, pois você vai continuar assim. Porque se creres, Jesus disse, tudo é possível ao que crê. Se você disser para esse monte, sai daqui, lança-te no mar, ele vai. E não precisa muita fé, não. Jesus disse que basta ser do tamanho de um grão de mostarda, que é bem pequenininho. Se você tiver fé verdadeiramente, tudo aquilo que você disser com fé vai acontecer. Vai acontecer. Quando você profetiza a bênção na tua vida, na tua casa, no teu trabalho, na tua família, as coisas acontecem. Quando você repreende um espírito de divórcio, quando você anula essa ação do diabo da tua vida, um espírito de enfermidade que tenta ficar ali para roubar a tua paz, para roubar a tua alegria. Quando você se levanta contra esse mal e você diz, sai daqui, o meu Deus é maior, Jesus já me curou. Ele levou tudo lá na cruz do Calvário, eu não preciso mais sofrer. Então levante-se, reivindique aquilo que é seu. Qual é a tua identidade? Quem você é em Cristo? E quando nós o recebemos como Jesus, né? Quando a gente recebe Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, o nosso olhar muda, a nossa esperança muda, renasce a nossa fé se torna ativa. Quando nós conhecemos Jesus verdadeiramente, quando nós temos intimidade com Ele. E Deus sabe exatamente o que está no seu coração neste momento, não tente esconder. Contudo, Ele só agirá se você permitir. Ele sabe como será o seu amanhã, Ele sabe em que as nossas escolhas resultarão. Ele sabe quem planta sementes esperando uma grande colheita não pode prever com exatidão se isso de fato sucederá. Mas Deus é a exatidão dos cumprimentos e das promessas na nossa vida. Só em Deus nós podemos crer, ter esperança. É como um agricultor. Ele prepara a terra, ele planta a semente, mas se não vier a chuva no tempo certo, para fazer com que aquela planta germine, com que ela crie o fruto que ela precisa, ele não vai colher nada. Ele só vai ter prejuízo. A nossa esperança, ela está em Deus, ela é Deus. É dele que nós devemos confiar, só nele. Nós devemos crer, buscar,
Saber ter a confiança de que com Ele a vitória é certa. Não duvide, não seja Tomé, mas creia. Jesus disse: bendito é aquele que não viu e creu. Nós não vimos, nós não caminhamos junto com Jesus naquele tempo em que ele estava aqui ensinando, mas nós cremos no que foi pregado, naquilo que o Espírito Santo usou homens para escrever, para relatar. A palavra diz que se fossem escrever todos os feitos que Jesus fez, faltariam livros sobre a terra. Jesus fez tantas coisas, curou, libertou, transformou. Jesus, ele acolheu, ele ouviu, ele amou. A palavra diz que ele nos amou primeiro. E por causa disso, nós estamos aqui hoje. Ele nos amou primeiro, nos tirou do reino das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, para a sua maravilhosa luz. Você acha que se Deus não nos amasse tanto, Ele iria se preocupar em nos comprar de volta, se preocupar em que nós venhamos passar uma eternidade do seu lado, ceando com Ele eternamente, vivendo o melhor eternamente? Claro que Deus quer o melhor para você. Deus te ama, Jesus te ama. Entregue a tua vida para Ele, o teu coração, a tua casa, a tua família, os teus negócios, os teus empreendimentos, os teus sonhos. Coloque tudo aos pés da cruz e diga: Jesus, eu quero viver o melhor que o Senhor tem para mim. Eu quero viver aquele plano que o Senhor sonhou para mim. Eu quero viver a vida e a vida em abundância que o Senhor conquistou para mim lá naquela cruz. Então pare de viver de migalhas, de viver na escassez. Tenha fé, creia, sem duvidar no teu coração. E você vai viver o melhor de Deus. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra, que elas sejam abençoadas, renovadas, transformadas, edificadas pelo teu poder, pela tua graça, pela tua unção, pela tua compaixão, pelo teu amor, pela tua misericórdia, Pai. Que o Senhor possa alcançar cada vida e cada coração. Que o Senhor, Pai, venha fazer a boa obra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Que essa pessoa tenha uma fé inabalável, que ela creia acima de qualquer circunstância, de qualquer tempestade, vento forte que tem se levantado contra a vida dela. Eu profetizo bênção, cura, transformação, libertação, restauração de lares, de vidas, de casamentos, Pai. Que o Senhor trabalhe grandiosamente. Esta é a minha oração e que Deus abençoe a tua vida grandiosamente.